Inventos com Marcelo Cabral, uma figura muito especial, um amigo de longa data que nos reencontramos recentemente e que fez uma sugestão que acabou virando uma novidade aqui. É a primeira vez que a gente faz um Inventos focado no processo de criação do arranjo de uma música, de produção de uma música, com ele que é baixista, produtor e uma figura humana maravilhosa. Bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por você ter topado essa aventura aqui. Um prazer. E uma honra pra gente, uma honra muito grande ter você aqui, cara. Demais. Queria começar bem básico, assim, pedindo para você contar um pouco da sua trajetória como baixista, como produtor, principalmente. Assim, como baixista, você tem uma coisa desde o começo de estudo, assim, né? Quando eu comecei a tocar, tocava guitarra e violão, aí na escola Groove, que é um lugar que eu estudei. Aí comecei a tocar baixo lá por querer pegar um pouquinho de baixo, não sei o quê. Aí de repente o professor falou, cara, pega o baixo lá. De repente tá me vendo como baixista, ainda descobrindo isso, assim, eu lembro que fiquei muito tempo em crise, mesmo depois que eu tava já tocando na noite por aí, e aí tocava guitarra, violão, baixo acústico, elétrico, aí tava tocando violão de 7 cordas também nos sambas por aí, assim, e aí uma coisa que é legal, porque foi uma coisa que durante um bom tempo eu fiquei em crise comigo, falei, cara, nunca vou tocar direito, porque fui inventar tocar vários instrumentos, tem que se dedicar a um, aí imagina, tocar um direito, quer tocar 5. E foi exatamente isso, que depois do tempo, chega uma hora que o instrumento você toca todo dia durante 3, 5, 8, 10, 12 anos, você vai pegando intimidade, né? E eu gosto de estudar, assim, pra mim não tem uma coisa desde do prazer até o lance de disciplina, de tipo, parava, estudar todo dia, tal hora, eu pegava o baixo acústico e ficava estudando. Eu estudei com o Thibaut também, que é um francês que morava, acho que agora ele voltou pra França, mas era do Ópera de Paris, um puta cara foda, eu tive um privilégio de estudar com ele, aí estudava baixo acústico 4, 6 horas todos os dias, não sei o que, mas aí uma coisa, voltando ali dos instrumentos, aí de repente começou assim, o violão 7 cordas me fazer tocar o baixo de uma outra maneira, porque eu ficava vendo como o violão 7 cordas vai caminhando, né, em cima da harmonia, assim, e criando caminhos, aí junto com a guitarra, isso nada cerebral, assim, você vai juntando, né, você toca um pouco de bateria, também você vai tocar guitarra de outro jeito, ou se você é cantor e toca flauta, sei lá, seu ouvido fica ligado em outras coisas que estão acontecendo na música, né. E aí depois, na noite e no dia a dia, eu fui tocando muito com todo mundo que me chamava, ainda não tinha um meio... quer tocar, assim, né? Tipo, gostava de um monte de coisa, tem uma coisa de eu gostar de muitos gêneros musicais, assim, de punk, muito de rap, né? Todo o rolê de hip hop, de música brasileira, de samba não sei o que, samba não sei o que lá. Não tem muito... gosto de música, assim, né? Mas aí, esse todo, assim, que foi me montando, assim, como músico, e de repente eu me percebi também, eu nem sabia o que era produtor, né? Aí teve um primeiro disco da Verônica que ela chamou o Bid para produzir. A gente estava até fazendo juntos, assim, eu e a Verônica Ferriani, né? Aí chegou uma hora eu falei assim, cara, não sei mais o que fazer, acho que a gente devia chamar outra pessoa para produzir, assim. Aí a Verônica, pode crer, assim, né? Os dois chegando a essa conclusão. E aí ela produziu o primeiro disco dela com o Bid e tinha já uns amigos, assim, o Gui Amabo estava trabalhando muito com o Beto Vilares e com o Antônio Pinto, né? Já se entrando nesse negócio de produção, eu não entendi, que produção, como assim, o que esse cara faz, né? E de repente eu vi, por ter essa bagagem e gosto e de ficar fuçando outros instrumentos, já tinha um computadorzinho, eu ficava tentando fazer coisas, assim, né? Eu falei, acho que eu vou tentar fazer alguma coisa por aí. Aí foi surgindo coisinhas e também de perguntar assim, cara, você não quer que eu produza aí? Você canta aí, eu gravo um violão, não sei o que lá, eu fico em casa tentando criar uns beats, colar uns negócios. Tinha aquela época do Reason, né, que todo mundo usava o Reason, aí eu ficava tentando fuçar, assim,
ficar fuçando, assim, as coisas, né? Aí uma coisa vai levando a outra, assim, foi chamando, as coisas foram acontecendo, assim, né? E aí, naturalmente, surgiu o produtor, né? É. E o que você já andou produzindo aí nos últimos tempos? O primeiro que eu produzi foi a Lourdes da Luz, que é uma mina do rap super boa. Eu produzi eu e o Daniel Bósio. Aí depois já rolou assim que foi o Criolo, já assim, já fez, foi lá pra cima, assim, né? De uma coisa assim que você vê acontecer assim com muita potência, né? Um amigo meu que tem a matilha cultural, falava do Criolo pra mim. Aí, marcar um café, eu conheci esse cara, então você tá falando tão bem dele, eu não conhecia, né? Aí ele começou a cantar as músicas pra mim, eu falei, essa daqui parece um afrobeat, essa daqui parece não sei o que lá. Só de trocar uma ideia, assim, no café, ele cantando as músicas. Aí eu falei, podia chamar o Ganja, né, pra gente fazer, Daniel Ganja Man, pra gente fazer juntos, assim. Tinha feito umas coisas, ele tinha me chamado pra fazer tinha a seleta coletiva que ele fazia lá no Estúdio SP na época. Aí a gente tava ali em contato, falei, cara, acho que a gente vai fazer um negócio legal juntos, assim. Aí eu fui fazendo isso, depois fiz o do Sombra, que é um MC aqui de São Paulo, também de Guarulhos, muito foda. Aí produzi um disco do Vicente Barreto, um da Verônica. Depois produzi 3 do Criolo. Aí depois produzi 2 da Elza Soares, junto com o Kiko, o Rodrigo, o Rômulo e o Castrupe. Várias coisas, assim, que foi... Chamou, eu acho que tem a ver e bate ali o negócio, assim, que é uma coisa que você não sabe muito dizer o que é, né, o lance da música, assim. É uma estética, uma coisa que você vai com a cara da pessoa, o negócio, o cara começou a tocar, você fala, que foda. Acredita, né, no que a pessoa tá fazendo, naquele trabalho. Muitas vezes independente, total, sem nada, nenhum centavo, às vezes com edital, às vezes com não fazendo, e vai pegando experiência e vai trocando e aumentando uma rede positiva e legal, assim, sabe, de troca, né? Muito legal, muito legal. Isso já é um aprendizado, já é uma reflexão interessante que você deixa aqui, né? De olhar não necessariamente só para a questão material, financeira, né? Você buscou um caminho de empatia, de cumplicidade, né? Com as pessoas, né? Muito interessante isso, cara. Porque é difícil produzir um negócio que não te pega muito, assim, né? Tipo, de repente tem uma grana, sei lá, alguma coisa assim, mas... Você no fundo não acredita. A composição não bate muito, a voz da pessoa, os riffs ali, não sei o que lá. Você fala, cara, o que eu vou fazer com isso daqui? Assim, acho que já teve várias vezes de eu passar, assim, falar, cara, acho que isso aqui deveria ser uma outra pessoa pra você, que eu acho que vai fazer com tesão esse rolê aí, assim, sabe? Perfeito. Esse tipo de melodia, tal de letra. Porque aí chega umas horas assim, às vezes você produz e fala assim, eu acho que você podia tirar um pouco desse vibrato, acho que podia fazer um pouco, não sei o que, essa melodia, você fala, acho que não sou eu, porque é tão outro... Vai mudar tanto a pessoa, às vezes mudar... Isso. Tem coisas legais que eu acho importante, até de você... Aliás, quando você está numa direção, né, sei lá, técnico de um tipo, você tem que falar, você aqui, você fala... Não é uma coisa de... Ficar quieto. Não é isso, assim, né? Aliás, muito pelo contrário, assim, você ficar ouvindo, você fala assim, boa ideia, pode crer, né? Às vezes o outro lá não sabe nada de harmonia, de melodia, mas ele tem ótimas ideias. Você fala assim, se aqui saísse o baixo, ótimo, deu um respiro. Sei lá, um exemplo, assim, né? Mas tem muito essa troca, assim, né? Gosto de fazer minhas coisas, sabe? De ter minha turma, assim. É um negócio que eu fico feliz de ter entendido há anos atrás, assim, que eu não queria acompanhar os putanome ou não sei o que, tipo, gostar de tocar, eu Passo Torto, Metá, aí o Criolo, por mais que estourou, era nós, assim, um amigo meu, com o Ganja, o Badé na percussão, não sei o que. Aí a gente gravou com a Elza, eu produzi a Elza, eu falei pro Castrupe, eu falei, eu vou fazer o show, sei lá, Rio e São Paulo, lançar o disco, eu não vou tocar porque eu não sou afim de acompanhar grandes artistas, assim, eu quero tocar lá com minha turma ali, a gente fazer o nosso som por aí, assim, ganhar menos, mas fazer o meu som.
Aí no que eu conheci a Elza, eu falei, cara, a Elza é nós, assim. É a mesma, é igual, assim. Aí você percebe que música não existe idade, né? Ela ou bate ou não bate e acabou o assunto. Ela devia ter, se ela morreu com 92 ou 3, na época que a gente tava ali tocando, viajando o mundo, Dinamarca, Campinas, não sei o que, Sorocaba, Londres, fazendo show pra caralho. Ela devia ter 88, 9, sei lá, por aí. E tava ali tudo dando certo. E por causa disso que eu resolvi, eu falei, caralho, vai ser mó divertido. Ela, gosta das guitarras bem altas mesmo, não sei o que, vamos aí pra tocar, vamos lá. Ela, tipo, que legal. Puta sangue, assim, né? Muito interessante, é um caminho que guiado pela empolgação, né? Pela sua empatia, sua afinidade com o som, e muito verdadeiro, acaba tornando muito verdadeiro, né? Assim, acho que isso tem consequências práticas, reais no resultado, né? De um trabalho Sim. como esse, né? E para se inspirar, né? Mas se inspirar com um negócio que não... Como é que faz, né? Pode, a gente brota, né? A gente vive disso, assim, de tocar, fica vindo ideias, assim, né? De arranjos, podia pôr um piano, não sei o que lá, só uma coisinha no agudo, sei lá, umas coisas, você vai se virando, né? Isso existe também, não é assim, não, de jeito nenhum. Às vezes quando você se pega, você tá ali gravando um negócio que, sei lá, como que eu vou resolver isso aqui, né? A melodia é meio ruim, não vai pra lugar nenhum, umas coisas assim. Pode crer. E às vezes, normalmente eu vejo isso, tá, e aí, como é que você vai se virar? Não tá curtindo, mas e aí? Vamos achar uma linha de baixo interessante, dá uma ideia rítmica boa, né? Tipo, leva para um lado de desafio, assim, né? Muitas vezes faz acontecer, assim, né? Tipo, um arranjo bom faz uma música que não é tão boa. É meio difícil, assim, né? Mas às vezes você consegue, assim, tipo puta groove bom de bateria com uma linha de baixo muito legal, uma sacada de guitarra, cara, garantiu ali a música, assim, né? Sem dúvida. Até porque dá pra gente olhar que o arranjo também é uma composição, né? Super. No outro nível, né? Assim como a produção também é uma composição, né? A gente acabou caindo num assunto que era uma coisa que eu ia te perguntar mais à frente, mas eu já vou falar. Quando você está no lugar de produtor, tem duas questões para você lidar. Você tem que lidar com a identidade do artista, e é importante que essa identidade apareça, né? Que ela venha à tona, Super. Que ela venha à superfície. Isso é um dos principais objetivos, vamos dizer assim, né? De você como produtor. E aí tem uma outra coisa para equilibrar em relação a isso, que é a mão do produtor. Muitas vezes a mão do produtor é tirar a mão, nesse sentido de deixar aparecer uma coisa que às vezes está ali, né? Já está ali, já forte, né? Nessa personalidade do artista. Mas o produtor pode ter grandes sacadas, né? E que podem fazer uma grande diferença nesse sentido de impulsionar essa identidade, né? Eu tenho lembranças assim de situações em que o produtor pôs muito a mão e foi incrível mesmo, assim, Sim. né? Putz, uau, né? E situações que eu mesmo já vivi que o produtor simplesmente ficou ali e entre aspas, fez pouca coisa, né? Isso também é uma arte, né? Super. Como que você vê essa história? Isso pode ser de uma pessoa completamente leiga musicalmente, como um cara que toca tudo, assim, né? Não sei o quê. Na verdade, quando sabe muito, assim, às vezes fica até meio difícil, assim, né? Porque sabe tanto o que quer, às vezes fala assim, talvez seja melhor você fazer aí, e não tá precisando de ninguém, né? Porque é uma troca, né? Precisa ser uma troca dos dois, né? Tem isso de ceder, porque às vezes você fala assim, o cara tá... Às vezes a grande sacada é, assim, montar a banda correta, e o cara já tem ideias geniais já de arranjo, você vai pôr uma coisa ou outra, acho que aqui repete mais uma vez esse refrão, não sei o quê, mas às vezes você fala assim, cara, em vez de ser tais instrumentos, vamos experimentar fazer assim, 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 já ouviu, essa levada de um outro ritmo, de alguma outra coisa, apresentar coisas assim, né? É um laboratório, né? A hora de produzir, né? Tem produções que são completamente
de estúdio, você vai picotar e vai fazer absolutamente tudo, assim, beat, samplear, aí eu gravo um baixo, aí não sei o que, aí tudo é feito meio que sozinho, assim, né? E tem coisas que, assim, pô, eu acho que ia ficar bonito, né? Por exemplo, teve um disco que eu produzi do Vicente Barreto. As músicas dele eram sensacionais, e não é assim, é que eram mesmo, assim, um disco que chama Cambaco, que eu acho muito foda esse disco, não é porque eu produzi, eu digo, as músicas, tipo, ele começou a mostrar as músicas, eu falei, caralho, cara, já tava assim, ele já tinha meio que uma linha de baixo, o que ele tava dizendo, assim, com o dedão ali, com os bordões, assim, tipo, sensacionais, acompanhamento já muito bom ali, melodia incrível, ele tava cantando pra caralho, que ele é, assim, né, muito, muito musical, excelente, né? assim, é uma excelência, o Vicente. Caralho, podia fazer, né? Aí eu falei, cara, acho que podia ser precisa ser alguém que, tipo, não posso matar esse violão, porque é um violão todo rico, assim, não um violão só uma levadona que, tipo, se puser outra coisa em cima, o violão vai dar conta, assim, cheio de harmoniazinha, puxado daqui. Então eu vou chamar o Rodrigo Campos, assim, de guitarra, que ele tem uma guitarra que ele sabe salpicar umas coisas, assim, mesmo dentro da harmonia que for, o Serginho, e eu vou de Hofner, que eu não quero o Precision, assim, tipo... Quero um baixo que ele vai meio violão, às vezes eu vou grudar com ele no negócio, mas eu quero deixar esse violão bem vivo, assim, né? E fui só tendo ideias, assim, pontuais, eu acho que aqui começasse assim... Óbvio, teve um monte de ideia, assim, quebramos a cabeça, assim, né? Esse foi, por exemplo, um disco que eu produzi sentado em estúdio, tem essa, toca essa, Vicente. Aí eu já conhecia, né, já sabia tocar ela para apresentar, então vamos ficar tocando, e eu já tinha falado do que eu queria, mas eu gosto muito, assim, de acreditar nas pessoas certas, assim, que eu vou chamar, né? Tipo, precisa de um pianista, tá, mas qual pianista? Como é que ele vai tocar aqui? Então eu já chamo um cara que é mais econômico, ou que swinga pra caralho, vai descer a mão, ou muito lírico, assim, meio de um outro estilo, assim, né? Então, pensar, quebrar a cabeça, às vezes eu fico um tempo... Caramba, eu podia chamar de bateria aqui. Mesmo tendo um monte de baterista excelente, assim, né? Aí você chama, o cara ele vai saber enxergar, tipo, a sua guitarra... Já encaixa no som, vai na encaixar, proposta. Né? De você não tá chamando gratuitamente, assim, só... eu quero chamar não sei quem. Não, chamar tal pessoa que eu acho que isso aqui vai... Isso tem a ver até com a situação de formar uma banda, né? Vou formar uma banda para tocar comigo, pensando em show, né? É muito importante a gente pensar nisso, né? Que tipo de músico que eu quero para esse som? Se você tem muitas ideias fechadas, muito, né? Os arranjos muito fechados, é aquilo, né, que você quer, você tem que chamar um músico que tem essa característica, que seja, que tenha essa abertura e que, por exemplo, leia muito bem, por exemplo, se as coisas não escritas, né? Ou você está querendo aquela personalidade naquele baterista, naquele baixista, você quer aquilo, trazer aquilo para dentro do som e não deixar as coisas muito amarradas, né? Mas assim, tem legal. 1000 jeitos de você produzir. Tem muita coisa de você que acho... Às vezes o produtor fica muito ali, chefão do negócio, e é legal você... Óbvio, você tá ali para dirigir, a pessoa tá querendo essa direção, né? Até de virar assim, cara, essa música... Eu não sei, eu acho que ela não deveria entrar. Às vezes a música, o cara tem mó apego, assim... E fala, não sei, esse refrão não é muito bom, vamos apostar em outras. Aí a pessoa fica assim, super frustrada, mas você, você tá ali meio pra isso, assim, né? Claro. E meio protegendo, vendo um disco de fora que às vezes a pessoa não tá vendo. Justamente. Fala, cara, essa com essa, não sei o que, essa daqui tá jogando pra baixo, ela é meio parecida com a outra, que a outra é melhor, né? Tem 3 baladas, fala, puta, aquela ali. Né? E às vezes a outra, não, é que eu fiz pra minha tia, então às vezes você tem que dar uma batida, e você vai meio assim, meio pelos cantos, assim, não vai falar um não, né? Assim, vamos fazer primeiro essa daqui
deixou descansando quando vê o disco tá pronto, a outra não entrou, assim, né? Uns truques, assim, que é isso, você tá numa posição, a pessoa tá querendo isso, né? Eu ia te perguntar uma outra coisa. Como que você lida com referências? Tá, tem um artista aqui para produzir, aquele, é o som mais ou menos aquilo. Pode ser que algumas coisas te venham à mente como, esse caminho aqui é legal, né? Ao mesmo tempo, o artista tem as referências dele. E como que é isso? Essa conversa eventual com o artista? Óbvio, todo mundo tem referência desde que nasceu, você tá ali acumulando referências, né? Você toca, né, e vem ideias, fruto às vezes de... Você não tem nem ideias, tá ali umas coisinhas ali, né? Mas eu não gosto nunca muito de fazer nada muito consciente, assim. Normalmente eu vou produzir um disco e ainda não sei o que eu vou fazer, né? Tipo isso que eu falei do Vicente, assim. Óbvio que eu já tinha alguma coisa no ouvido, mas eu quero que... Eu não sei exatamente o que o Serginho ia fazer na bateria, assim. Mas eu gosto de exatamente... Aí, óbvio, coisas vão tá se lembrando coisas porque tá aí no mundo, assim, né? As referências, assim. E às vezes, óbvio, às vezes tá uma coisa assim... Recentemente, assim, ensaio, de repente o negócio não tá... Fala, cara, acho que é uma coisa meio que assim, meio Joy Division, sabe? De passar essa batera meio... Um negócio circular, meio eletrônico, duro, assim, sabe? De tipo... Não é pra você fazer isso, não é nada disso, mas só que é isso, assim. Andou o negócio, assim. E é isso. Porque às vezes isso é simplesmente uma coisa para facilitar uma comunicação, né? Não é que assim, você quer chupinhar, assim, que você quer fazer um plágio, não se trata disso. Mas às vezes é uma língua em comum, que você vai falar uma coisa assim, uma levada meio Joy Division, a pessoa vai entender. Às vezes a pessoa nunca ouviu, ou ouviu meio de passagem, assim, sabe? Mas seja um negócio... super conhecidos. Tem algo parecido aí que eu acho que seria legal você ouvir, vai te despertar, ou seja de letra, ou de melodia, ou de uma instrumentação. Pô, um samba meio caixinha de fósforo, não sei o que lá. A pessoa... legal, mas nunca ouviu. Aí você põe, não é pra você fazer igual, mas dá uma situada assim no ouvido, né? Mas eu gosto muito do laboratório de não saber muito onde vai dar, assim, interessante. Né? E aí você tava falando também do negócio da produção, também recentemente estava produzindo um negócio. Eu estava propondo coisas e não estava conseguindo muito pôr o que eu queria, assim, sabe? Então, aí eles também falaram assim, tá bom, a pessoa quer fazer um negócio mais assim, vamos nesse caminho aqui, e fala assim, tá, não vai ser o que eu faria. Eu falei, eu queria mexer mais esse troço aí, assim, sabe? Dar uma quebrada no negócio, assim. É meio um joguinho. Tem gente que vai muito fácil, assim, né? Cara, mete a mão... É isso, legal pra caralho, eba, não sei o que. Igual tocar, né? Você fala assim, pô, tô um ótimo baterista, assim, né? Aí tem uns que você fala assim, porra, a gente fez... Não sei porquê, nunca toquei com a pessoa, não é assim, que a gente toca junto há 20 anos. Não pode tocar junto há 20 anos e não ter um negócio que bate junto de pegada, de intenção, você vai ficar 20 anos brigando. E às vezes toca uma vez com a pessoa, fala, pá, que cavaquinho encaixadinho aqui, nós dois estamos juntinhos, assim, tá legal. E é isso, assim, aí vai ficar só cada vez mais legal, né? Em relação ainda tem a ver com esse assunto de referências e tal, como que é isso no seu processo, né? Até no sentido de imaginar que tipo de sonoridade você quer. Você falou, eu gosto de ir sem saber o que vai dar. Ao mesmo tempo, você tem algumas coisas que são importantes de você imaginar antes para ver como que você grava, por exemplo. Como você grava um violão. Dependendo do contexto em que ele está, é um violão solo, é um violão e voz, é um violão dentro de um contexto de banda. Isso influencia na captação e influencia como que vai ser tratado isso depois, na hora que você colocar na mão de uma pessoa para mixar. Não sei se você mixa também, como que é isso, entendeu? Eu lembro porque quando eu fui gravar o meu primeiro disco, que é um disco só com guitarras e a minha voz, né? Essa coisa de texturas, timbres, efeitos. Eu fui ouvir um disco do Bill Frisell. O Mosca falou isso pra mim, me mostrou, falou, cara, ouve isso aqui. E foi incrível, assim, porque apesar do som não ter a ver diretamente, musicalmente, a linguagem, né, não ser a mesma,
o tipo de timbre, a abordagem do reverb que tinha ali naquele disco, o som da guitarra, aquilo tinha muito a ver e foi inspirador, assim, né, pra mim. Super. Então, os americanos têm muito disso, de, assim, eles já vão pro estúdio gravar do jeito que querem que soe, né, uma coisa, né? Claro que isso é só um caminho e nem sempre é o melhor, porque isso pode engessar um processo todo, né? Eu entendo isso. Mas ao mesmo tempo tem uma sabedoria aí, né? Então ele já vai pôr o microfone numa posição específica para aquilo já acontecer, para ele ter que mexer o mínimo possível depois com equalização, com qualquer outro processamento, né? É muito interessante isso. Então me fala um pouco como que você enxerga isso, como que são os seus processos. Aí depende do disco. Se, por exemplo, eu vou fazer um disco que às vezes eu quero um cara que vai mixar e que ele mixa e ele também sabe meter a mão e gosta de meter a mão, assim, sabe? Tipo, o cara volta, mixou e falou, tirei o chimbal aqui no B porque eu achei que precisava de dar mais um espaço, ele volta lá na frente e com um phaser em cima dele. Às vezes o disco... Tipo, já é todo inventivo e você ainda quer que um cara chegue e dê uma... Tipo, se você quiser até cortar essa parte e jogar na intro, tipo, gente que gosta... É um prazer, né, de criar e de meter a mão, não sei o que, né? Que você vai poder falar isso, assim, e também do cara curtir fazer isso, assim, né? Nem de capacidade, assim, é a onda de cada um. E tem discos, você, por exemplo, você vai gravar um disco... Né, tava falando pra você que vai ter o show do Thiago, que é um trio do Thiago. Saxofone, baixo acústico, bateria. Então, tipo, é um som que de repente esse cara, não é que ele não sabe fazer, mas de repente você quer um belo saxofone, com sala bonita, com não sei o que, um baixo acústico pesadão, clássico, assim, né? Clássico no melhor sentido, assim, né? De somzão de madeira, bateria viva, som de sala... Pouca pilotagem, pouca tudo, assim, meio ao vivão, é isso. O cara vai só... Parecido com o negócio da produção que a gente tava falando, assim, né? Que é só... Chamei a banda certa, toquem aí que vai dar... Já, né? Uma pessoa que sabe mixar, ela se entrega, mesmo esse pouco, tá tudo aberto, assim, no lugar. Você fala, uau, né? E eu acho que vai pra isso, assim, né? Tipo um disco de rap. Quem que vai... O cara nem ouve rap, como é que mixar o rap? Nem sabe o que é um bumbo e caixa muito socado, assim, é tipo... Filha, 10 vezes mais essa caixa, pá! É tipo um coice, assim, em cada caixa, assim, né? Bumbo, caixa, tipo, num outro lugar, numa outra proporção. Eu lembro quando a gente fez o disco do Sombra, que foi, quem mixou foi o Scott Hard, que é ele é canadense, na verdade, mas ele mora em Nova York há muitos anos, já... mixou De La Soul, tipo umas coisas... Voltava a mixagem assim, eu falava assim, caralho. É um lugar de pôr... É de quem saca aquela linguagem, assim, né? Tem uma coisa disso, às vezes fica um quebra-cabeça, assim... Começa a fazer o disco, assim, podia mixar isso aqui, né? Que vai fazer isso aqui, fica quebrando. Tipo, tem um monte de gente que você fala do Mosca, excelente, assim, né? Um monte de gente boa, você fala assim, cara... Podia ser, de repente é um moleque lá que é mais punk, assim, que vai saber entender essa linha de guitarra, vai ler isso, não que o outro não saiba, assim, né? Todos, o cara mixa bem, né? É uma proporção ali, mas tem a coisa de... Às vezes você tá querendo que a pessoa, põe fogo mesmo, você pode esquentar mesmo, assim, né? E às vezes o outro não... Às vezes técnico de PA também, né? De som, assim, mais alto, mais sub mesmo, põe mesmo, ao contrário, não, aqui esse bumbo não está cobrindo, bumbo é só quem aparece é o baixo acústico, né, aquelas coisas tipo mixagem sem relação de jazz, assim, né, tipo o bumbo não pode ser meter um bumbo desse, o baixo acústico acontece o quê, né, onde que ele vai caber, né, aí é meio infinito, assim, né? E é uma coisa de gosto. Às vezes você vai pôr um cara que não é daquela situação em tal situação e ele vai mandar benzaço. Porque você tá querendo um negócio tipo, não, eu queria que não sei quem mixasse esse disco de rap aqui, que vai ser bem louco ele mixar. Vai fazer uma leitura que eu não espero. É meio... Tem muita regra, né? É coisa mais assim, é coisa de você
não é assim, mixa bem, aí vai, né, uma coisa de você, cara, isso aqui acho que tal pessoa vai arrasar, assim, não que 10 pessoas iriam arrasar, assim, né? É muito pessoal também, aquilo que você falou também. E mais um trabalho do produtor, né? Como a escolha dos músicos, a escolha... Quem vai masterizar? Quem vai fazer essa capa? Né? Porque o negócio de produção é assim, tipo, você vai ver desde as músicas, tonalidade, essa letra tá ruim, que banda, onde gravar, também o estúdio às vezes vai dizer muito, né? Você fala, cara, isso aqui eu devia gravar não sei aonde, não sei o que, podia ser... Não é o Prestige, é o Hofner, não é essa guitarra, é uma guitarra acústica, não é esse violão chique, é um violão tosco com umas cordas velhas, muito infinito, assim, né? E cada 10 produtores vão fazer 10 discos seus, assim, né? Dá 10 opiniões diferentes, 10 mixadores vão te dar. Aí depois ver, pô, que arte é essa? Acho que podia ter... Se deixar, eu curto ir meio vendo tudo. Acho que tal pessoa... Legal essa capa, mas quem que vai fazer o design dela? Acho que podia ser não sei quem que vai saber pôr um negócio, ou quebrar essa foto que tá meio caretona. Legal a foto, e legal que ela seja caretona, mas tem que entrar um negócio legal aqui. Você costuma fazer pré-produção? Por exemplo, você gravar os ensaios, ou você começar a experimentar ideias? Faço assim, por exemplo, voltando lá no Vicente de novo, que é um exemplo de um disco. Fizemos, banda tocou, é isso, né? Teve algumas coisas que a gente gravou depois, assim, flauta, não sei o quê. Mas o que a gente fez foi ensaiar, ficar criando arranjo. Aí foi pro estúdio, 3, 4 takes de cada música e vambora. Às vezes já aconteceu de, por exemplo, não poder, a pessoa tá produzindo um disco lá no interior, não sei o que, né, poder estar junto. Falei, vai gravando os ensaios, já vou ouvindo e vou dando umas opiniões aqui, né? Mas assim, assado, um prato mais escuro, tá muito aberto, não sei o que. Isso é um processo de pré-produção. Umas ideias, ajudar na hora de gravar, né, já dá uma separada, assim, né? Legal. Vamos falar um pouco desse processo que a gente viveu aqui hoje, dessa música. Como é que foi para você receber essa música? Na verdade, eu acho que eu te mandei algumas, né? Alguns rascunhões mesmo, né? E você escolheu essa música. Não, vamos fazer essa música. E aí, a gente viveu aqui, né? Isso que é o barato dessa experiência, foi viver o processo de evolução ou de criação, né? De amadurecimento, de alguma forma, mesmo que num tempo curto, né? Um processo de amadurecimento de uma canção. Me fala um pouco assim, como que você encarou isso desse ponto de vista criativo mesmo? Desde você ter mandado as músicas, ali já como se fosse meio uma coisa de produção, né? Também já seria assim, né? Tipo, que músicas que a gente vai escolher? O cara tem 30, né? Sei lá, por um disco ali, para entrar 8. Por algum motivo, é meio abstrato, assim, né? Eu falar os porquês, assim, né? De por que ter escolhido essa música, mas o inconsciente ou conscientemente, assim, de falar, eu acho que aqui eu vou conseguir somar com o Rodrigo de uma maneira legal. Às vezes, a primeira escutada já começa a vir alguma ideia de linha de baixo, ou alguma coisa assim, né? Fala assim, acho que aqui podia ser o Hofner. Deixa eu levar um sintetizador, talvez pedir alguma coisa com arco, tem uma coisa de melodias, assim, que andam, assim, né? Notas longas, não sei o quê, e vai vindo, assim, né? Tem um caminhar, assim, da música, assim, né? E a parte de criação, eu tenho uma coisa que eu adoro e eu já percebi que não adianta pra mim eu me preparar muito antes. Dá tudo meio errado, assim, porque aí eu começo a criar, aí chega aqui, você puxa um pouquinho diferente, foi por água abaixo todas as linhas que eu fiquei assim, ou eu tava pensando em tocar um pouco mais rápido. Aí eu percebo que eu me dou bem em me virar na hora e gosto, e eu percebo que as coisas ficam mais frescas, assim, sabe? De resultado final, assim, também, sabe? E de interação, assim, né? Tipo, puxa aí como você quiser, eu vou caçando aqui. Aí eu percebo se você vem um pouco na minha, eu vou um pouco na sua, aqui acho que eu vou tirar a mão aqui, tem um brequinho, não sei o que, não. Umas coisas que é um jogo que eu já percebi em mim, né, da minha maneira de ser, assim, o que eu gosto,
que eu rolo pra mim as coisas na hora, assim, eu dou uma escutada, olhei ali a harmonia e falei assim, tá, não vou morrer aqui. Tá tudo certo assim, tá. Ou assim, tipo, puta que pariu, os caras vão ter que ter paciência ali comigo, porque vai ser... Mas eu já dou uma decifradinha assim, né? Mas eu não gosto muito de me preparar, sempre dá errado. Se for com banda, então... O cara senta na bateria, põe uma outra intenção que eu não... pensei num bumbo mesmo assim... Vamos, eu acho uma hora mágica e uma das coisas que mais me dá prazer na vida, assim, que é se juntar e criar junto, assim, uma das horas mais legais que existem, assim. Cara, muito interessante. Se juntar e criar junto. Muito interessante você falar isso. Você chega, por exemplo, pelo menos brincar com ideias, mesmo sem se apegar a uma, eu digo assim, nessa preparação, né? No sentido, isso poderia ser uma coisa meio por aqui, aí você vai lá, experimenta. Ou poderia também ser uma coisa assim, você nem chega a fazer... Assim? Em casa. Não. Olha só, você conhece a música, você só escuta. Ouviu, deixou ela marinando, nem né? pega o instrumento, assim. Que interessante, cara. Normalmente muito interessante. dá errado. E eu gosto sempre de criar meio de ouvido, assim... Você nem que acorde que não tem o seu ouvido espetacular, assim. Morro de inveja, assim, incrível. Quem é? Sol menor, a pessoa já ouviu a vida inteira, sabe tudo, assim. Aí eu vou, só fico... que responde, aqui ele não tá cantando, eu vou fazer alguma coisa que responde aqui. Aí eu caço a nota no baixo na hora, assim, sabe? De achar o que é que eu tô querendo, assim, né? Acho que aqui precisa de mais movimento, tá um pouco caindo aqui a música. Não sei o que eu vou fazer. Muito legal. Aí eu fico caçando coisas, assim, sabe? E sem estar necessariamente com o acorde em si, você tá indo pelo ouvido, é isso? Buscando algo vendo, que soe bem. Sol menor ali, deu uma sacada na harmonia, assim, né? Mas é até uma coisa isso de experiência que eu fui muito também de sempre curtir improvisação, desde que comecei a tocar, a Groove já era uma escola de improvisação, nunca parei de improvisar, acho a coisa das coisas que eu mais gosto de fazer, assim. E até depois ter ido mais pro lado de free jazz, mais de improvisação abstrata, assim, sem tom, sem nada, assim, né? De tipo, óbvio que existe as escalas, isso aqui lá, mas tem muita coisa que é meio inexplicável, assim, né? De tipo de conceitos de harmonia, de escala, de não sei o que. Às vezes eu lembro até estudando harmonia, o cara começava a explicar, eu falava, não é isso aí, cara. Assim, eu comigo mesmo não brigava com ninguém, né? Eu lembro lá com Cláudio Leal, né? Que dava aula. Eu falei assim, Charlie Mingus não pensa assim, mas nem fudendo. Aquelas notas chocando, assim, ele tipo ouviu, toca essa daqui com essa daqui. É assim, eu quero um negócio assim que dê porque é esse som aqui. Que nota que não tem a menor importância, assim, né? Então te dá uma liberdade, assim, de você correr daqui pra cá. Falei assim, né? Tipo, até o negócio do blues, assim, como que uma escala pentatônica soa em cima de um acorde maior com sexta, toda terça menor, mas soa bem pra caralho. Tipo, aí corta mentada, não sei o que lá. Óbvio, qualquer pessoa que for estudar harmonia, assim, mais vai vir com explicações, mas o que eu tô querendo dizer é que quando você deixa o ouvido ir, aí você vai caçando umas coisas que você não faria, assim, né? Tipo, indo sol menor, sol sus. Sol menor, sol sus, né? Essa harmonia, assim, né? Aí depois entrou, você fala, vou tocar umas outras coisas aqui que eu acho que tem a ver, assim. Será que a sétima fica boa? Tem um jogadinho aqui de dedo, assim, que deu umas notas legais, assim, e soa bem com a voz. Então, tá tudo bem, né? Aí eu sei, como eu estudei, eu tô ligado que isso aqui, pegando a quinta aumentada e sétima menor, assim, só porque não tem como eu não saber, assim, né? Tipo, o dedo bate, eu sei, né? Mas é meio infinito, assim, o negócio de música, assim, né? Porque entrar pro lugar da arte, como você vai falar que tem regra, né? Aí você matou a arte, assim, né? Não, e eu achei interessante demais, assim, você falar isso, porque é o tipo de coisa que te leva, que também, essa liberdade, te põe pra olhar para outros aspectos, como você falou. Vou tocar uma coisa aqui depois, quando a voz não estiver cantando, por exemplo, no espaço, né, da voz. Ou vou olhar para o todo da música, vou enxergar aquilo num contexto maior, né? No sentido de, a energia, né?
Ninguém estuda a energia de uma música, né? Uhum. Mas eu acho que esse tipo de pensamento é muito interessante porque te liberta e te faz olhar para uma coisa que é muito mais importante do que você cumprir ali uma cartilha de uma harmonia, de que você tem que tocar tais notas, se é aquele acorde, né? Não sei, eu acho que te leva para uma musicalidade, parece que maior, assim, uma conexão maior com mais o ritmo, livre, né? Com o que está acontecendo, com alguma informação que vem de um instrumento e que pode impactar a sua forma de tocar, né? Você confiar no universo. Quando você fala assim, eu prefiro não me preparar, eu me dou bem na hora. Quando você fala isso, você também assume, né? Claro, você assume algum risco, mas muito mais do que isso, você confia. Um desapego também, porque se também você fizer algo naquela hora que não funcionar ou a outra pessoa não gostar, tá tudo bem também. Você não tá apegado àquilo, né? Você não vai... Foi isso que me veio enquanto você descrevia a situação. Aquela vez falou, mas de repente eu preparei uma coisa, mas o baterista chegou com outra intenção e aquilo derruba, né? Vai derrubar aquela ideia que adianta. Então é também uma leveza, eu vejo assim, vejo dessa forma, sabe? Um desapego, uma leveza em relação às coisas, ao processo. E eu aqui, com a gente, né, nessa vivência aqui, eu senti muito isso, senti uma leveza. Vamos. Que bom. Né? Vamos experimentar. Né? É uma brincadeira séria, assim, tá, né? Tudo certo, né? Não sei como descrever, assim, mas... Porque eu acho que sempre ganha, né? Porque o grande lance é isso, assim, né? A música, quem está ganhando é a canção, assim, né? O arranjo, né? O resultado final, assim, de olhar para ela, assim, vou fazer uns negócios no arco aqui, aí de repente fala assim, nossa, não tá muito legal. Aí eu vou tirando a mão. Aí você, não, acho que aqui é legal meter mais um negócio mais agressivo mesmo. Aí vai entrar com a voz, vai dar um negócio assim, né? Uma calma, não sei o que lá, alguma coisa assim de sensações, né? Não tem muito explicável. O negócio legal é assim que eu fui descobrindo isso em mim, assim que não dá certo eu me preparar. Que aí normalmente dá errado, porque você chega... Que é isso, né? Se tivesse um baterista aqui, aí, que levada o cara vai fazer? Aí de repente muda tudo, muda até a sua maneira. Puta, vou ter que tocar mais forte, então já não tá dando certo essa levada. Acho que vou pegar a palheta. Sei lá. Né? Não sei. Tem que mudar o tom, porque eu tô tendo que cantar mais forte. Sei lá, entra tanta coisa, né? É muito interessante, cara. Pra mim é uma lição, assim, eu tô vendo como uma coisa pra eu assimilar e aprender com isso. De verdade, assim, muito interessante, muito legal. Cara, eu vou agora para a pergunta existencial do Inventos. Se hoje fosse o seu último dia... Jesus, tá indo para um... Fala. Se soubesse que hoje... Cabral, daqui a 24 horas... É isso aí. Você vai estar partindo. Vamos te colocar aí num foguete para outra... O que você faria? Essa pergunta é impossível, né? Muito bom. Caralho, sei lá. Me matar antes. Muito bom. Uma matadinha antes, assim, comer lasanha, não sei. Pode ser. Ir no hobby ali, comer o seu último X salada. Ir pra praia, dar um mergulho no mar. Isso seria um negócio bem incrível. Não sei. Porra. Me drogar num nível que eu nunca me droguei, assim, sei lá. Experimentar uma heroína, assim. Poderia ser legal. Tipo, põe uma dosagem boa mesmo, assim. Vamos aí. Crackzinho também que eu experimentei. Não sei. Uma orgia incrível, assim, também. Não sei. Tá bom já tá de bom tamanho. Já chocou bastante, já. Muito bom, meu velho. É isso. Obrigado, viu? Mais uma vez. Maravilhoso. Obrigado mesmo, valeu. Viu? Obrigado. Foi muito legal. Caralho, grandes muito momentos. Legal. Mais um Inventos Poéticos com super cara.
Valeu, gente.